Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com Rafael Quaresma Viva, coordenador do CIDOC, o Centro de Defesa do Consumidor. É centro que se fala? Isso, Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor. Aliás, a gente precisa mesmo de orientação, porque às vezes a gente fica vermelho de raiva, né? Com muita raiva de passar tanto aperto, tanta informação que a gente tem e muitas vezes as pessoas não defendem os seus próprios direitos, não é verdade? É verdade. Olha, lá a nossa ideia, o nosso trabalho é de fiscalizar e também de orientar a população, seja ela consumidora ou fornecedora. Então, a nossa ideia é conscientizar os dois polos da relação. Então, eu estava lendo outro dia no jornal que as companhias de telefonia, junto com as instituições bancárias, continuam liderando o ranking das reclamações. É verdade, é uma triste realidade, né? Não há novidade em relação ao ranqueamento, elas oscilam ali entre primeiro e segundo, mudam os postos, mas são sempre elas as campeãs, digamos assim, de reclamação. O setor bancário e o setor de telefonia, tanto a fixa quanto a móvel, mais a móvel. De certa forma se justificam os números por conta da quantidade de clientes e consumidores que essas empresas têm, né? Algumas delas, inclusive, como conglomerados, bancos que trabalham e prestam diversos serviços e também algumas empresas de telefonia que agora atuam tanto na telefonia móvel quanto na telefonia fixa. Agora, como é que nós podemos nos proteger? Então, o que falta até para que essas grandes empresas deixem de liderar o ranking de reclamações, o Procon São Paulo informou recentemente o número, né, das reclamações com base lá no Código de Defesa do Consumidor. O que precisa é melhorar a prestação de serviço e para isso é necessário que essas empresas elas respeitem mais o consumidor, né? Respeitem Sim. mais o cliente delas. Então, é necessário que se dê a devida importância ao consumidor, porque se elas não tiverem cliente, elas simplesmente não prestam mais o serviço que devem, né? Que podem. Então, porque tem muitas dúvidas, né? Por exemplo, vamos começar falando de compras na internet, que isso é uma coisa que cada vez está mais frequente, né? Existe muito problema em compra na internet, às vezes de não se entregar o produto, muitas vezes como saber se um site é confiável. Como é que nós podemos nos proteger? Tá. Bom, o que é importante o consumidor estar sempre atento? Primeiro, as características daquele site, não é? Tentar descobrir quais são os elementos de informação daquele fornecedor. Ele disponibiliza um endereço físico na sua página virtual, ele tem inscrição de CNPJ, ele disponibiliza os telefones de atendimento, são telefones locais, 0800, atende regional, atende Brasil. Isso é importante para ele saber se realmente não se trata de uma fraude, de uma farsa. Porque na internet realmente tem de tudo, não é? Então é importante primeiro que ele se acautele verificando essas informações. Depois, caso ele opte pela compra, tenha confiança naquele site, opte por adquirir determinado produto ou contratar outro serviço, ele precisa verificar se aquele site ele tem o cadeado à direita na tela, se é um site seguro, se o site é também confiável, porque ele vai transmitir informações de cartão de crédito, dados bancários, de tal modo que é importante que ele tenha essa certeza, evitando assim que terceiros façam mau uso dos seus dados. E quando a gente fala em compra pela internet, Mônica, o Código de Defesa do Consumidor ele é de 1990. Ele não fala expressamente de internet, não que ela não existisse em 90, mas ela não tinha o alcance que ela tem hoje. E o que o código diz é que sempre que o consumidor comprar à distância, ele pode se arrepender. Então, na compra pela internet, por catálogo, pela TV, ele tem 7 dias para se arrepender e simplesmente desfazer o negócio. Isso não pode gerar nenhum custo a ele, consumidor, nem com postagem, nem com devolução, nem com encargos financeiros, porque a compra é à distância, mas o pagamento também se dá à distância, não é? Seja pelo boleto bancário e em muito mais número pelo cartão de crédito. Então, dessa maneira, comprando pela internet, ele, consumidor, tem 7 dias... Mesmo que já tenha chegado o produto. Sim, mesmo que já tenha chegado o produto, e o código diz que o prazo de 7 dias começa a contar do recebimento do produto. Quer dizer, se ele comprou e o produto ainda não chegou e ele quer desfazer o negócio, ele pode. O prazo nem está contando, ele está se antecipando à proteção legal.
Agora, se uma vez recebido o produto não atende às suas expectativas, na verdade frustra as expectativas do consumidor, ele pode simplesmente desfazer o negócio, simplesmente comunicando isso ao fornecedor. E a lei foi muito sábia, porque ela não diz de que forma ele deve fazê-lo. Pode ser por e-mail, pode ser por fax, por carta, por uma notificação, o meio que ele quiser, desde que seja um meio inequívoco de informação, ele está respaldado. No caso de ingressos pela internet, ingressos de teatro, a mesma coisa? A mesma coisa. Sempre que a compra à distância ela se der ou pela internet ou por qualquer outro meio, o regramento, o mandamento é o mesmo. São os 7 dias para o produto ou para o serviço. Bom, vamos falar mais no nosso próximo bloco. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Volto e eu converso com o coordenador do SIDOC, Rafael Quaresma Vivo. Rafael, a questão de troca de presentes ou troca de produtos que já dá tanta briga em loja, vamos falar um pouquinho? Vamos, claro. Aliás, é um tema muito interessante esse que você aborda, Mônica, porque o consumidor, às vezes, ele tem uma falsa ideia de como funciona a política de troca, não é? E o que diz a lei em relação à troca. É importante o consumidor ter sempre em mente, aliás, ser informado pelo comerciante, pelo fornecedor, se aquele produto que ele está adquirindo pode ou não ser trocado. Quando a gente diz aqui na troca, a gente fala na troca pela troca, ou seja, eu adquiri um determinado produto para presentear um amigo, e aquele amigo já tem o produto que eu comprei, ou simplesmente ele não gostou, mas o produto em si não tem nenhum vício, nenhum defeito, nenhum problema aparente. Em tese, o Código de Defesa do Consumidor não garante essa troca ao consumidor, de tal modo que aquele que adquiriu o produto para presentear o amigo precisa se informar, se acautelar em relação a isso. Falar, opa, esse estabelecimento permite a troca? Eu estou adquirindo tal produto para presentear um amigo. Caso ele não goste, ele pode trocar? Pode. Não, não pode porque é término de promoção, é término de coleção, ou determinado produto não se aceita a troca. Essa informação ela precisa ser transmitida de forma clara ao consumidor, porque qual é a prática? Que aí é uma prática baseada nos nossos costumes, né? Uma prática do nosso mercado de consumo, que a troca existe. Sim. Aliás, é um acordo de cavalheiros, digamos assim, e muito bom para ambas as partes. É bom para o comerciante que ganha o cliente, fideliza aquele consumidor, e é bom para o consumidor que vai naquela loja e sabe que se aquele determinado produto não for de interesse ou de agrado do presenteado, ele pode simplesmente ir lá e trocar por outro. Agora, o que é obrigatório, a troca ela sempre é obrigatória com base na lei quando o produto contém algum problema, algum vício. Então eu comprei uma camisa e ela veio rasgada, descosturada e eu não vi quando adquiri. É claro que nesses casos a troca ela se faz necessária. O comerciante não pode impedir, obstar que o consumidor troque o produto. E no caso, se você compra um produto, vamos supor que você usou uma blusa ou você usou um sapato e uma semana depois, 15 dias depois, aquele produto estragou. Quanto tempo você... Então, vamos lá. O código ele também trabalha com 2 tipos de prazo, né? Na verdade, a gente fala lá de prazo de garantia, o prazo para se alegar esses vícios. E o código não nomina qual é o produto. É um tênis, é uma camisa, é um blazer, mas ele fala em produtos, ele rotula o produto como produto durável ou produto não durável. Produtos não duráveis, eles têm um prazo para a alegação desse vício menor, 30 dias. Produtos duráveis têm um prazo para a alegação desse vício maior, 90 dias. E aí entra um outro ponto muito interessante. O que acontece no nosso mercado de consumo? Os fabricantes, eles também prestam a garantia contratual. Por isso que a gente vê, às vezes, produtos com garantia de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso não está na lei, mas está na vontade do fabricante em garantir aquilo ao seu consumidor. Agora, uma outra coisa importante, né, a questão dos preços fixos, a prazo e o preço à vista. Isso a gente tem visto que está bastante complicado, na verdade, por uma falta até de conscientização, de orientação, de informação de um modo geral, não é? Até para o consumidor e também para o fornecedor comerciante. Que diz a lei? O preço ele está liberado no nosso mercado, no sistema capitalista, o preço é livre, então não temos tabelamento de preço.
cada comerciante pratica o preço que bem entender. E isso é a concorrência, a nossa livre concorrência. De tal modo que, quando ele pratica esse preço, ele precisa dar ostensividade ao preço. E aí o Código de Defesa do Consumidor vem e diz, olha, o preço ele é único. Eu não posso modificar o preço e discriminar esse preço de acordo com a forma de pagamento eleita, escolhida pelo consumidor. Se eu aceitar pagamento à vista, em dinheiro, aceitar pagamento em cartão de débito ou cartão de crédito, o preço deve ser sempre o mesmo. Então aquela história que a gente vê à vista com 10% de desconto ou em 3 vezes sem juros é uma prática abusiva. Se a gente olhar o artigo 39 do Código, aquilo é rotulado como prática abusiva. E é nesse sentido que a gente tem, inclusive, intensificado a orientação. Porque muitas lojas praticam assim, se você pagar à vista é um preço, se você pagar no cartão você tem um acréscimo de tanto, se você pagar em cheque é outro valor. Então isso não pode. Não pode. O preço é sempre o mesmo, o preço é único. A forma de pagamento, ela não modifica o preço. Por talvez mais ilógico, pelo que a gente costuma ver, não é? Mais ilógico que isso possa parecer. Às vezes a gente vê alguma coisa que está errado e a gente imagina que esteja certo porque todo mundo faz, mas não é porque todo mundo faz que isso está certo. Ao contrário, isso vai de encontro ao que diz o artigo 39 do Código, é uma prática abusiva do comerciante. E em relação a estar marcado, o preço tem que estar visível para o consumidor em qualquer loja ou não? Sim, tem que estar visível ao consumidor, principalmente para aqueles produtos que estão na vitrine, né? Aqueles produtos que são que ficam à mostra ali do consumidor. E por que eles têm que estar marcados? Para que o consumidor não precise adentrar ao estabelecimento, não precise travar um diálogo, manter um contato com o vendedor, com o comerciante, porque talvez ali ele fique mais suscetível, talvez a adquirir um produto que ele não necessariamente tem interesse. Ele só queria saber o preço, mas aí ele cai na lábia do vendedor, do comerciante e acaba levando o produto. Se o preço está ostensivo, da vitrine ele já vê, sabe se está no seu orçamento, se está ao seu alcance e fica mais à vontade, sem nenhuma pressão, digamos assim, para adquirir aquele determinado produto. Vamos conversar mais um pouquinho? Já, já. Ouça agora o Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Alberto, eu queria que você falasse um pouquinho em como se dá a ionização em cabine. A ionização, na verdade, ela vem potencializar tudo que é feito durante o tratamento da oligoterapia na sua casa. Na verdade, a gente pega os oligoelementos que foram indicados ao seu tratamento, que foram recomendados, eles são ionizados através de uma microfrequência de ondas galvânicas. Totalmente indolor, é um tratamento invasivo, não dói, não pica, não faz nada. A frequência que a gente usa não é para o paciente, para o cliente, é para o produto. Então, na verdade, as pessoas podem ficar tranquilas, é totalmente não invasivo e totalmente indolor. E ele potencializa, ele que dá aquela carga iônica nos nutrientes que são necessários para o seu metabolismo, para que ele chegue no seu metabolismo e fale assim, reage aí. Na verdade, por isso que a gente chama de oligoelemento. O óligo não é quantidade, ele é reação. Ele é uma pequena partícula que produz a reação nas suas enzimas para que o metabolismo por si só venha a reagir juntamente com o seu lado emocional. Inclusive, é como se fala que é comparação de um terreno ou de uma flor. Se ele está bem adubado, ele ajudaria até na absorção de outras substâncias se você precisar associar. Ele não atrapalha o uso concomitante com nenhum outro tipo de tratamentos. Pelo contrário, ele ajuda. Muito obrigada. Até semana que vem. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Volta, converso com Rafael Quaresma Vivo, coordenador do SIDOC. Rafael, vamos falar primeiro da questão da oferta. Fala um pouquinho. Olha, Mônica, a oferta, ela é o chamariz, digamos assim, para o consumidor, né? O chamariz que o fornecedor faz para atrair aquele consumidor. Então, o que o código estabelece, o que é necessário que a gente verifique nas relações que se estabelecem entre as pessoas, é se aquela oferta, ela transmite clareza, informação precisa, se ela não deixa dúvidas, se ela é de fácil compreensão para todos os níveis de consumidores, não é? Desde o mais simples até o mais informado. E por que isso? Porque o erro na oferta ele não pode ser oponível ao consumidor. Quer dizer, eu não posso, enquanto comerciante, justificar o erro na minha oferta prejudicando o consumidor. Por exemplo, eu faço um anúncio de um determinado produto dizendo que ele custa 1.000, mas que por estar em oferta
ele custa R$700, então eu dou um desconto aí de 30%, de R$300. No entanto, a minha real intenção, a minha vontade era de conceder um desconto de 10% ou de 20%. E o consumidor ele não tem como saber qual é a vontade real do comerciante, do fornecedor. De tal modo que se aquela oferta realmente contiver um erro, não era 30%, era 10% ou era 20%, o código diz que ele, comerciante, tem que cumprir os termos da oferta. Então ele vai cumprir para aqueles consumidores o desconto de 30%, vendendo o produto anunciado por R$700. Uma outra questão em relação a cheques, né, que isso aconteceu inclusive com uma pessoa que eu conheço, que acabou dando um cheque pré-datado numa loja, e esse cheque foi depositado antes do tempo por essa loja. A questão do cheque, ela não é, o cheque como forma de pagamento, ele não é obrigatório, não é? A gente costuma ver, e o cheque, digamos assim, ele está até em desuso, né? O cheque papel, temos o cheque eletrônico, o cartão de débito. O cheque, ele não é uma forma de pagamento obrigatória, imposta, né? pelo comércio. O comerciante, ele pode negar a utilização do cheque, a aceitação do cheque. Se ele, no entanto, aceita o cheque, ele não pode, novamente, aí aquilo que a gente falou antes, discriminar o tipo de cheque. Eu só aceito cheque de tanto tempo, de conta especial, de cheque da praça. Não. A lei diz, ou aceita ou não aceita. Eu não posso distinguir, diferenciar, discriminar o tipo de cheque que eu quero. Mas o comerciante pode não aceitar cheque? Pode. Ele pode não aceitar cheque porque o cheque, diferentemente do dinheiro papel, do papel moeda, o cheque não tem curso forçado. Então, como é uma forma de pagamento que ele, comerciante, pode eleger dentre aquelas que ele pratica, se ele não quiser, o artigo 5º da Constituição, acho que é o inciso 2, se não me falha a memória, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. E a lei realmente do cheque não diz que ele tem curso forçado. O que ele diz, a lei diz, é que é uma ordem de pagamento à vista. E aí nós criamos uma forma, através do cheque, de estabelecer um financiamento direto entre o comerciante e o consumidor. Entra a figura do cheque pré-datado, que é uma criação nossa, né, do brasileiro. E aí, em relação ao cheque pré-datado, se o comerciante aceita receber aquele cheque hoje com uma data futura, ou seja, para uma apresentação futura, ele não pode descumprir aquilo que pactuou com o seu consumidor. De tal modo que é importante que o consumidor sempre coloque, de forma bastante clara no cheque, preencha com a data pactuada. Bom, hoje é dia X e o meu cheque é para o dia, sei lá, 20 de março. Então, eu preencho o cheque com essa data de 20 de março. E posso até escrever embaixo, abaixo da assinatura, bom para 20/3. Se aquele cheque for apresentado antes da data estabelecida entre as partes, comerciante e consumidor, o Superior Tribunal de Justiça criou uma súmula dizendo que o dano moral já é presumido nessas situações. A apresentação extemporânea de cheque caracteriza dano moral passível, portanto, de indenização. O consumidor que tiver o cheque, portanto, apresentado fora da data, pode procurar os seus direitos, inclusive reivindicando uma indenização por danos morais daquele comerciante. O SIDOC trata essa questão de danos morais? Não. De danos morais nós não tratamos, mas nós tratamos todas as questões relacionadas ao consumidor e o comerciante que diga respeito a práticas ou infrações ao Código de Defesa do Consumidor. Por que nós não tratamos indenizações por danos morais, danos estéticos, dano à imagem lá no órgão? Primeiro porque nós não temos um parâmetro objetivo de fixação desses valores. O critério de fixação é extremamente subjetivo e varia de acordo com a convicção de cada magistrado. Tem juiz que entende que determinada prática caracteriza um valor de indenização e outros entendem que caracteriza um valor menor ou até que não caracteriza. Lá no SIDOC, nós recepcionamos a reclamação do consumidor, marcamos a audiência de conciliação e hoje estamos com uma pauta lá bastante enxuta, né, de 30 dias. Se o consumidor for hoje lá no Poupa Tempo, ali na Amador Bueno ou João Pessoa, ele é recepcionado pela equipe do SIDOC, do Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor da Prefeitura de Santos, e tem a sua reclamação, a sua audiência de conciliação agendada conosco em até 30 dias. Nós fazemos essa intermediação e resolvemos as questões de dano material, de prejuízo econômico, de entrega de produto, de defeito no produto, desde que não haja pleito de dano moral. Então, em 30 dias, a pessoa
tem o problema dela já resolvido. Tem essa primeira audiência marcada em 70% dos casos com a resolução da reivindicação da queixa do consumidor. Temos sim. Agora, o fato dela ter a queixa resolvida significa que depois ela não vai poder entrar na justiça, ou se ela entender que mesmo com a queixa resolvida, ela quer entrar por danos morais, ela poderá? Poderia, claro, ela pode fazer uso do juizado especial cível, vai no juizado, chamado juizado de pequenas causas, registra lá a sua reclamação, na verdade abre uma reclamação, que seria uma inicial simples, feita pelo próprio conciliador, não é? Ou pelo próprio funcionário do judiciário, e para as ações de até 20 salários mínimos, as indenizações de até 20 salários mínimos, algo próximo de 13 mil, agora 14 mil reais, ele sequer precisa de advogado. E de 21 a 40 salários mínimos, que é a alçada do juizado, ele precisa de advogado, mas pode sim ingressar com a ação. A reclamação e a utilização do SIDOC, PROCON, não obsta, não impede a utilização dos canais legais do Poder Judiciário de uma forma geral. Agora, faltou nós falarmos só nos acidentes de consumo. De consumo. Os acidentes de consumo, eles são aí um outro grande problema, digamos assim, que nós detectamos e que existe aí nas relações travadas, né? Porque eles vão desde a ingestão de um produto estragado, vencido, até mesmo a utilização indevida dos dados de um consumidor por um determinado prestador de serviço, sem que aquele consumidor sequer tenha sido cliente deles, né? Então, nunca fui cliente de uma determinada operadora de telefonia e tive, sabe-se lá como, os meus dados utilizados indevidamente por aquela operadora. Tudo isso caracteriza acidente de consumo, e sempre quando a gente fala em acidente de consumo, entra a questão aí do dano moral, do dano estético, do dano à imagem, tudo isso passível de indenização. É importante que o consumidor tenha essa consciência, né? O que eu acho que é importante, a gente está falando para o telespectador, que eu gostaria que você desse uma sua mensagem final, é o que ele pode estar fazendo se sentir lesado? Olha, Mônica, eu falo em relação à nossa estrutura de SIDOC, junto com a Secretaria de Defesa da Cidadania, não é? Os órgãos aqui da Prefeitura Municipal de Santos. É importante que o consumidor, o cidadão, o munícipe, não é? E lá para a gente, o consumidor também, ele acredite nesses órgãos. E para ele acreditar nos órgãos é preciso que ele exerça efetivamente a cidadania. Eu entendo que só tem uma razão para nós estarmos lá. É prestar serviço à população. E para prestar serviço à população, nós precisamos receber as reivindicações, as reclamações da população. Seja do consumidor individualmente, porque ele teve um problema com determinado prestador de serviço, seja do consumidor enquanto munícipe, porque ele verifica algo que está errado, seja em relação à questão do preço, seja em relação à questão da oferta, e nos leve isso, porque nós infelizmente não temos ciência de tudo o que acontece, e os erros, os equívocos são muitos. Então o que nós esperamos lá é que o munícipe, o cidadão, ele nos procure, ele denuncie, ele nos contate para que nós possamos atuar, orientar, conscientizar e também, obviamente, fiscalizar e autuar se for necessário. Isso é muito importante. Porque só assim a gente consegue melhorar a sociedade de um modo geral. Se a gente tem uma sociedade de consumo consciente, tudo funciona melhor, não é? Tudo funciona mais e melhor para um número maior de consumidores, um número maior de pessoas atendidas e de pessoas satisfeitas. O grande problema lá é que o consumidor ele fica insatisfeito com o seu prestador de serviço e por isso ele nos procura. Se o fornecedor dispensar mais atenção ao consumidor, um consumidor satisfeito é um problema a menos que ele tem conosco enquanto órgãos da fiscalização. Com certeza. Olha, muito legal falar com você, muito esclarecedor. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Eu e o órgão lá, o SIDOC, nós estamos à sua inteira disposição. Muito obrigada, Rafael. Obrigado.